Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou aqui mais uma vez fazer algumas observações sobre o pronunciamento de economistas que mostram uma coisa só, que os economistas não têm a menor noção sobre a teoria da partida dobrada. Por que eu insisto nisso? Eu insisto nisso primeiro porque ele é extremamente prejudicial esse tipo de erro, que vem da interpretação da teoria da partida dobrada. E segundo, porque a teoria da partida dobrada, ela é a gênese de todas as empresas e ciências da atividade econômica. Todas. A teoria da partida dobrada elevou a contabilidade ao nível de ciências, e contabilidade dá origem a todas as ciências da atividade econômica. Simplesmente isso. E eu acho que é a ciência que exatamente apoia em cima disso, como se fosse um hub, é a economia, ciências econômicas. Porque, se nós olharmos, ela nasce diretamente da contabilidade. As ciências econômicas, inclusive, 70, 80 anos atrás, contabilidade nacional, né, se transformou em macroeconomia. Microeconomia estuda empresas. Desculpa. E não existe empresa sem contabilidade. Então, a ciência econômica, ela está assentada numa plataforma da contabilidade. Então, caberia aos economistas, ou cabe aos economistas, entender todo esse processo. E me parece que houve uma falta na formação dos economistas, que é a introdução de contabilidade com profundidade. Acho que a contabilidade na ciência econômica, no curso de ciência econômica, inclusive na formação de PhD, não tem profundidade. Porque eu acho que eles confundiram simplicidade com facilidade. Não é? E realmente o princípio da teoria da partida dobrada é todo débito corresponde a um crédito igual valor. Que negócio simples, mas não é verdade, não é tão simples assim. Tanto é que esse princípio é que eleva a contabilidade ao status de ciência. É ele que é responsável pela criação de todas as empresas e ciências da atividade econômica, inclusive a economia. Eu acho que de todas as outras ciências, a economia deveria ter um peso, na formação da economia deveria entrar a contabilidade, o princípio da teoria da partida dobrada, com um peso fenomenal. Eu acho que deveria existir até, ao invés de contabilidade, expertise em contabilidade, que é uma coisa diferente. Expertise em contabilidade é que você conheça profundamente todos os conceitos contábeis. E não precisa ser contador. Porque o contador tem uma parte muito burocrática, que para quem não vai ser o contador, não precisa estudar isso. Tá certo? Mas ele precisa. Todas as pessoas que atuam com contabilidade, que não é contador, tem que ser especialista em contabilidade para entender tudo que o contador faz, tá certo? Discutir com o contador sobre tudo isso e conhecer isso de uma maneira tal que não cometa os erros que se cometem hoje, prejudicando tanto todas as economias do mundo. Eu vou partir aqui, saiu no jornal, o Valor Econômico, que é um jornal que não tem economistas que consigam entender essas coisas, e eles colocam isso aí sem nenhuma observação, sem nada, tá certo? O negócio é o seguinte:
Olha para essa declaração aqui. Uma das consequências de uma baixa taxa de poupança é a dificuldade de financiar o investimento, afetando as perspectivas para o crescimento da economia. Lembra Samuel Pessoa, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, FGV-IBRE, e chefe de pesquisa do Julius Baer Brasil. Quando eu olho isso aqui, eu vejo mais uma vez, a todo instante está aparecendo, e todas essas declarações, essas observações feitas por os economistas, têm uma coisa em comum. Sempre é um erro cometido por falta de conhecimento do princípio da partida dobrada, ou da teoria da partida dobrada. Nesse aqui, ele está dizendo que é a dificuldade, uma das consequências de uma baixa taxa de poupança é a dificuldade de financiar investimento. Primeiro, o seguinte: financiar investimento não depende de poupança. Isso é antigo. Que a poupança é igual a investimento cuja a taxa de juros seria em função disso. Isso é antigo. Isso tem mais de 50 anos, já foi abandonado há muito tempo. Por quê? Porque se você olhar, os bancos não precisam nem de depósito, nem de poupança para financiar investimento. Então, o investimento não depende da poupança. Por quê? Porque os bancos, eles criam moeda do nada. Eles, sem dinheiro nenhum, eles podem emprestar. Essa é a primeira causa. O princípio da partida dobrada possibilita que os bancos financiem investimentos sem ter dinheiro. Se vai ao banco, quer tomar 100 mil emprestados. O banco diz: olha, não tenho dinheiro, mas vou te emprestar, vamos lá. O que ele faz? Ele faz um débito. O banco tem um valor a receber de você que está pedindo emprestado e acredita lá na tua conta corrente os 100 mil que você está querendo. E você sai com um talão de cheque e vai pagando suas contas. E o banco vai acolhendo os seus cheques. E aí está criado o dinheiro. Está feito o investimento. Por que isso acontece um pouco mais além? Olha, isso acontece porque o banco está sempre recebendo depósito, mais depósito. Pode ser que o banco não precise, porque ele tem tantos recebimentos, o depósito dele está aumentando tanto, que ele consiga pagar esse investimento sem problema nenhum. Mas se por acaso o banco for extremamente otimista demais, emprestar muito mais dinheiro do que ele tem, o que vai acontecer? Ele tem a proteção do Banco Central. Porque o Banco Central tem uma função de emprestador de última instância. Ou seja, o Banco Central, dentro do sistema financeiro, ele é obrigado, o sistema foi feito dessa maneira, ele é obrigado a salvar os bancos em dificuldades financeiras em função de emprestar mais do que tem. E aí fecha o quadro. Então, uma das maiores causas de inflação no mundo, não é só no Brasil, está no sistema financeiro que tem no Banco Central. O Banco Central é o fomentador da inflação. É o maior fomentador de inflação, é o Banco Central. Está certo? O déficit público também. Mas o valor, o volume de recursos que provoca a inflação é muito maior dos créditos, dos empréstimos bancários, da expansão do crédito. Olha, como é que você vai então combater a inflação? Você tem que olhar para combater a inflação, não é? Pela origem dela. Não vejo ninguém combatendo a inflação aqui segurando o crédito. Vai fazer o quê? Aumentar a taxa de juros. Não tem o menor sentido, taxa de juros. Tá certo?
E olha só, se o crédito é o maior fomentador da inflação, eu acho que a política de controle da inflação tem que ser através do crédito. Por exemplo, através da taxa de desconto compulsório, de depósito compulsório. A taxa de depósito compulsório. Ou seja, quando o banco empresta 100, se a taxa for 10% da taxa de depósito compulsório, ele vai e deposita 10%, 10 mil no Banco Central, que são chamadas reservas fracionárias, e 90 ele pode emprestar. E aí volta os 90 mil dentro do sistema, mais 10% ele tira 9, fica 81, ele empresta de novo. Isso é inflacionário também. Mas para você diminuir isso, você pode aumentar a taxa de desconto do depósito compulsório, sair de 10, vai para 30, vai para 50, e reduz isso. Não ficar obcecado pela taxa de juros. Isso me diz até que isso talvez não seja uma teoria da conspiração. Foi montado o sistema para proteger o sistema bancário. O sistema financeiro mundial foi montado de uma maneira tal que favoreça ao sistema bancário, aos rentistas. Como assim? Olha só, se eu sou um banco e eu empresto a hora que eu quiser, o tanto que eu quiser, e depois eu tenho dificuldade de atender as minhas necessidades financeiras, eu recorro ao Banco Central, que é obrigado a me emprestar recursos e me salvar da situação. Lógico. Isso é até chamado em inglês moral hazard. Tá certo? Então, por que, por exemplo, não começar um combate à inflação eliminando essa causa, esta obrigação do Banco Central de atender às necessidades financeiras dos bancos em crise? Basta tirar isso. Muita gente não vai correr o risco de emprestar muito mais do que ele tem, porque ele pode quebrar. Pode quebrar e quebra mesmo, tá certo? Bom, pessoal, então nós vemos aí mais uma vez. Se você analisar bem, dentro do sistema financeiro que aí está, não há nenhuma necessidade de poupança para financiar investimento. Nem poupança, nem depósito. Tá certo? Depósito qualquer não é necessário. O banco empresta dinheiro não é em função do depósito que ele tem, é em função da perspectiva. Se a perspectiva é boa, a taxa de juros é boa e o risco é pequeno, ele empresta. É o contrário do que se imagina, que o banco precisa ter depósito, precisa ter poupança para poder financiar os investimentos. Não, não é. Não é. O banco não precisa disso. O princípio da partida dobrada, a teoria da partida dobrada, permite tecnicamente que ele faça isso. Se você não o conhece, fica aí pensando que é impossível isso. E não é impossível. Agora eu vou falar de outros erros rapidamente que a gente vê toda hora e baseado na mesma coisa, a teoria da partida dobrada. Primeiro aqui, qual é o que tem aqui? É juros altos para combater a inflação. Nós já vimos isso até agora. Quanto tempo tem? Vai fazer 3 anos agora em março que tem juros altíssimos, o maior juros reais do mundo, do Brasil, e a inflação está em torno de 5%. Cara, 3 anos a inflação está de 5%, provocando juros reais da ordem de 6%, 7%, 8%. Juros reais, quando a taxa nominal dos Estados Unidos, que é a mais alta dos últimos 20 anos, está em 5,5%. Isso é um absurdo também. E faz parte também de não observar a teoria da partida dobrada. Porque, olha só, o que é inflação? Vamos rapidamente definir inflação como um excesso de demanda agregada sobre a oferta dos produtos, bens e serviços.
Tá certo? Então, como é que o Banco Central quer reduzir esse excesso para poder reduzir a inflação? Ele aumenta a taxa de juros. Como ele aumenta a taxa de juros? Ele emite títulos da dívida pública e oferece aos investidores. Os investidores compram aquele título, 500 mil, por exemplo, 500 mil. O que acontece? A expectativa de redução da demanda de 500 mil. Mas isso é o débito. E o crédito? O crédito é o aumento da dívida do Banco Central em 500 mil. Mais de 500 mil. 500 mil mais o juro que vai pagar. Então ele está botando mais dinheiro do que tirar dinheiro. É um negócio que não dá nem para imaginar que um economista faça isso. Tirar dinheiro com dinheiro? Aonde é que se viu isso? Como é que eu posso diminuir um volume de água de um depósito botando mais água? Essa aí é a imagem perfeita. Tá certo? Olha aqui outra coisa. Acionistas não pagam imposto de renda sobre dividendos. Isso já vi. Todos os economistas que passaram como presidente do Banco Central, todos os economistas que passaram como ministro da Fazenda, inclusive até o Paulo Guedes, que chegou ali na Globo, naquele que eu considero ali aquele programa Globo News. Globo News tem uma janelinha ali, 4. Eu sempre penso, não estou dizendo que é. Estou dizendo que a minha ideia, quando eu vejo aqueles 4, é que eles estão dispostos a mentir, a fazer fake news por qualquer dinheiro. Porque depois dos 4 sai um, entra outro, porque já estabeleceu a cota dele, depois vem outra. Eu estou imaginando, não estou dizendo que é isso, tá? Para mim, eu vejo sempre dessa maneira, porque a incompetência deles é tão grande que eu acho que eles só vão ali para isso. E outra coisa, como eles mentem. Né? Tá bom? Então, todo mundo diz isso. Inclusive, esse cara que está aí, que não sabe nem fazer um O em economia, que é o Haddad, né? E todos os demais, todo mundo fala isso. Olha, os acionistas, e os esquerdistas têm razão, porque não sabem nada, mas fazem isso para pressionar. Os acionistas não pagam imposto de renda. Olha só, eu vou dizer, preste bem atenção no que eu estou dizendo. Não existe um só acionista no mundo que receba dividendos sem pagar antecipadamente o imposto de renda. Agora, o que é isso? Falta de saber contabilidade, falta de conhecimento de contabilidade, falta de conhecimento do conceito da teoria da partida dobrada. Muito bem. Tem mais? Bom, investimento depende de poupança, já falamos lá em cima. Não existe a possibilidade de que há crédito. Olha, os economistas têm a maior dificuldade. De entender que os bancos podem criar crédito, né, sem lastro. Você não precisa ter a poupança para dar um crédito. Não precisa. Basta usar o princípio da partida dobrada. Eu já expliquei aí em cima. Se quiserem que eu desenhe, talvez um dia eu vou fazer um desenho e botar aí. Porque é tão fácil. Tem nada. Muito bem. E agora por aqui. Quanto prejuízo seria evitado se os economistas tivessem na sua formação expertise em contabilidade? É mais clara a verdade, porque olha a política de juros altos. Sabe quanto é o custo, a despesa de juros para combater a inflação? Dita que é para combater, porque não é para combater. Esses juros estão sendo pagos para derrubar as empresas, porque as empresas vão ter um aumento da despesa financeira. Vão ter dificuldades em função disso.
E nisso, o crescimento da economia vai lá para baixo. A política de juros altos jamais permitirá que haja um crescimento econômico logo após a devassa que ela faz na economia, que seja sustentável por muito tempo. Por 3 anos, nem por 3 anos. Que logo em seguida começa a haver novamente um crescimentozinho, uma fração de juros em cima. E isso por quê? Porque é favorável ao sistema bancário, aos banqueiros e aos rentistas. Senão, isso já teria caído há muito tempo, já teria sido proibido. Que na realidade, isso é a maior escravização do trabalhador, do homem que não tem dinheiro, pelos mais ricos. 700 bilhões tinha até o final de agosto. Diz para onde foram os 700 bilhões? Para os banqueiros e rentistas. Ganharam 700 bilhões esse ano, só em juros. Se eles ganharam, alguém pagou. Quem pagou? Quem pagou foram os trabalhadores. As pessoas que não têm conhecimento de economia, que não sabem como evitar a inflação. Foram essas pessoas que são menos aquinhoadas que pagaram essa soma absurda de dinheiro que os banqueiros e os rentistas colocaram no bolso. Dá para crescer um país dessa maneira? Não dá. Que o país não pode crescer só com 10% da população. E 90% ficando a ver navios. Isso é um prejuízo enorme. E outra coisa, olha só, os economistas têm o privilégio de comandar a economia. Se eles têm o privilégio de comandar, eles teriam a obrigação de entender todo esse processo para não causar prejuízos. Você vê que eles não fazem nem questão de dizer quanto é que gasta por ano. Ninguém vê essa cifra. É anunciado um pouquinho ali, num jornal de economia, etc. Tal. Devia ser estampado em letras garrafais o valor dos juros pagos nessa política absurda e impossível. É impossível reduzir a inflação com juros altos. Só isso. Tá certo? Muito bem. Não entender a teoria da partida dobrada é uma pedra no sapato dos economistas, e é mesmo. Não sei o que foi que houve. Talvez porque ele é originário da contabilidade, né? Contabilidade é sempre assim considerada o menor. E eles então resolveram não estudar contabilidade, vão estudar outras coisas mais novas, etc. Tal. Mas deram um tiro no pé, porque contabilidade e a teoria da partida dobrada é a gênese de economia. Não só de economia, toda a ciência da atividade econômica. Não existe empresa sem contabilidade. E os erros são brutais. Aliás, o próprio Warren Buffett deu uma declaração há algum tempo atrás, uns 2 anos que eu li, dizendo o seguinte, que ele tinha hora que ficava a pensar que se ele soubesse realmente bem contabilidade, ele teria tido muito mais oportunidades, porque ao ver os balanços ele entenderia melhor. Isso é o Warren Buffett que diz isso. Um dos maiores financistas do mundo de todos os tempos. Agora, economista dá a mínima atenção para a contabilidade. Contabilidade é uma ciência no-brainer. Tem a confusão entre simplicidade e facilidade. O que é simples nem sempre é fácil. Tá bom? Um abraço e até a próxima.